Com o adiamento das eleições municipais para novembro, todos os prazos eleitorais previstos para o mês de julho foram prorrogados por 42 dias proporcionalmente ao adiamento da votação. E tem prazo para tudo, viu, gente? As convenções, por exemplo, serão realizadas no dia 31 de agosto a 16 de setembro. E a partir do dia 30 de agosto, o que os pré-candidatos podem e não podem fazer? Quem vai explicar para a gente agora é o advogado especialista em direito eleitoral, Daniel Oliveira, com quem eu falo agora ao vivo. Bom dia para o senhor, doutor. Seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia a todos da TV e do Sistema O Dia. É um prazer estar aqui. E esse é um tema muito interessante, né, que envolve a legislação eleitoral, envolve as eleições e as diferenças relacionadas também aos efeitos da pandemia no âmbito das eleições de 2020. Antes da gente falar, de fato, a partir do dia 30 de agosto, o que pode e o que não pode ser feito, vamos lembrar aqui que desde o dia 15 de agosto, algumas proibições, restrições já foram destacadas e, inclusive, quem está concorrendo a uma disputa às eleições deste ano, seja a reeleição ou concorrendo a uma vaga, tem que seguir, não é, doutor? Isso, são exatamente o tema das condutas vedadas, né, principalmente para a gestão, né. O prefeito que está concorrendo à reeleição, ele está proibido de fazer uma série de coisas, como contratação de novos servidores, mudança de lotação de servidores, demissões sem justa causa, receber recursos de transferência voluntária do Estado ou da União, porque isso tudo pode caracterizar abuso de poder e desequilíbrio no pleito eleitoral. Também está proibida a distribuição de qualquer brinde ou benefício para os munícipes, para as pessoas da comunidade, porque isso também pode gerar um desequilíbrio no pleito. Isso vale tanto para o prefeito ou prefeita que está concorrendo à reeleição, quanto também para aqueles que não estão concorrendo à reeleição e estão na gestão, porque certamente tem uma opção política a dar para a cidade. Então, essas restrições visam exatamente prevenir o uso da máquina pública em favor de um candidato ou de uma candidata. Então, essas restrições já estão em vigor desde o dia 15 de agosto, como foi bem destacado, e permanecem até após as eleições. Agora, essas restrições, elas são válidas, as mesmas que são válidas para os prefeitos que tentam a reeleição ou para quem vai tentar uma vaga de prefeito, as mesmas restrições valem para os pré-candidatos a vereadores e para quem também vai tentar a reeleição como vereador? A legislação ela coloca o uso da máquina, o uso da administração pública. O vereador ele tem um mandato, claro que é com uma proporção bem menor do que a possibilidade, digamos assim, de uma prefeitura ou de uma gestão no âmbito do Poder Executivo. Essas restrições são mais voltadas ao Poder Executivo pela sua própria natureza. Por exemplo, restrição de receber convênios. Quem recebe não é a Câmara Municipal, naturalmente é o Poder Executivo. Então, só vale para o Poder Executivo a grande maioria dessas restrições que são relacionadas às condutas vedadas aos gestores públicos ou quem está. Agora, naturalmente, também, quem é vereador tem verba parlamentar, tem emendas, tem articulação, digamos assim, que, da mesma forma, deve-se buscar a isonomia na eleição. O princípio é básico, é garantir a igualdade de oportunidades na eleição, seja para quem está sentado ou no mandato de vereador, vereadora, ou numa cadeira de prefeito, prefeita, garantir a igualdade de oportunidades com aqueles que não estão. Esse é o princípio fundamental no âmbito do processo eleitoral que está em andamento. Bom, e a partir do dia 31 de agosto, doutor, data estipulada para o início das convenções partidárias. Segue até o dia 16 de setembro, o senhor pode confirmar ou corrigir, por gentileza? E a partir dessa data, o que pode ser feito e o que não pode? Pois nós estamos agora no período da pré-campanha, né? Esse período ele é basicamente dividido em 3 etapas. É a pré-campanha propriamente dita, que é de agora até o dia 31 de agosto, é o período da convenção e é o período do registro de candidatura. Tudo isso segue
até o dia 26 de setembro, né? Então, de agora até 26 de setembro, nós temos aí mais de um mês, é o período da pré-campanha macro, né? Nesse período, o pré-candidato, primeiro, ele deve sempre se apresentar como pré-candidato, né? Ele deve destacar que ele não pode estar pedindo voto, né? Ele pode estar fazendo visitas, ele pode estar fazendo diálogos políticos, ele pode estar gravando vídeos, se comunicando com a população através das redes sociais e outras formas que abrangem o princípio da liberdade de expressão, de modo que isso não venha a comprometer ou antecipar o período da propaganda. Então, essa fase agora, que segue até o dia 26 de setembro, que engloba a pré-campanha, convenção e registro de candidatura, ele pode fazer um conjunto de atividades, desde que não peça voto de forma expressa e desde que esse pré-candidato não se coloque como candidato ou não anuncie qual vai ser o seu número de campanha. Isso tudo são construções, hora da legislação, hora de decisões do TSE, para também evitar uma antecipação do período que é a propaganda eleitoral. Na propaganda, sim, o candidato já se apresenta, que ela inicia a partir de 27 de setembro, o candidato já se apresenta como candidato, já coloca o seu número, já deixa claro a sua proposta, ele já está com o seu CNPJ, com a sua conta bancária aberta, já consegue movimentar os recursos de campanha, isso tudo garantem ele a condição de candidato. E aí, após essa fase do registro de candidatura, é que ele pode fazer isso. De agora até o dia 27 de setembro, ele pode fazer algumas coisas ou até muitas coisas, exceto pedir voto e divulgar o número que vai ser objeto do seu registro de candidatura. Pois é, o senhor falou agora há pouco que eles podem se comunicar dentro do que abrange a liberdade de expressão. E aí, às vezes, isso é uma dúvida para muita gente, não é? Porque o senhor falou que não pode pedir voto, não pode fazer isso, nem aquilo. Essa liberdade de expressão vai além do que o senhor citou? O princípio da liberdade de expressão, ele é uma garantia constitucional, né? Ele é um fundamento do nosso Estado democrático de direito. Por isso, ele também é tão presente nessa etapa da pré-campanha. Como eu disse, a regra em si, ela permite uma série de atuações do pré-candidato, né? Nós estamos vendo aí, acompanhando em algumas redes sociais, em alguns municípios, os pré-candidatos já com agendas de visitas, com reuniões, isso tudo é permitido desde que, repito, ele não peça voto expressamente e ele não se coloque como candidato. Ele se colocando como pré-candidato. Olha, eu sou pré-candidato, sou do partido tal, vamos fazer a convenção e também quero já contar com o seu entendimento, caso o meu nome seja aprovado nas convenções no registro de candidatura para as eleições de 2020. Isso está dentro do princípio da liberdade de expressão e do direito constitucional de ir e vir, né? O que, repito, tem que estar restrito é a palavra voto, né? Ele não pode, em hipótese alguma, mencionar isso, não pode antecipar qual vai ser o seu número, né, de campanha, o número de eleição, e não pode, certamente também, como eu coloquei anteriormente, e a partir da sua pergunta, usar a estrutura de gestão, de administração pública, em benefício de candidato A ou candidato B. Agora há pouco o senhor citou também o uso das redes sociais, uma ferramenta que já vem sendo bastante usada, independente de pandemia do novo coronavírus ou não. Inclusive, as convenções, por uma questão de medidas de precaução, podem ser realizadas ou obrigatoriamente serão realizadas através de meios virtuais, doutor? Isso, as convenções elas têm uma novidade, né? Inicia agora no período de 31 de agosto a 16 de setembro. E dentro dessa quinzena existem algumas peculiaridades. A principal novidade deste ano, certamente, é a possibilidade de se fazer a convenção virtual, semelhante à forma como nós estamos fazendo essa entrevista, só que num ambiente fechado, em que só participam os convencionais ou os pré-candidatos. Então, nesse momento, na convenção, é que os filiados do partido, eles decidem quem serão os candidatos a prefeito, vice e vereador, né?
e destacam a opção política do partido, qual a estratégia política do partido, de forma formal, para as eleições de 2020. Então, iniciando-se o período das convenções, ultrapassa-se posteriormente para o registro de candidatura. Então, nesse período da convenção, o importante é fazer um edital antecipando ou dizendo como vai ser essa forma da convenção. O presidente do partido assina esse edital. A partir desse edital, comunica-se à Justiça Eleitoral de que forma é que vai ser a convenção. Faz-se a convenção ou de forma presencial com as regras de isolamento social, isso pode acontecer. Por exemplo, fazer convenção mantendo o distanciamento mínimo entre as pessoas de 2 metros, 1,5 m, mantendo também a obrigatoriedade do uso de máscara e outras questões, como o uso de álcool em gel e essas coisas. Isso pode fazer com que a convenção aconteça na modalidade presencial, certo? E no âmbito das convenções virtuais, utilizar uma plataforma em que ocorra a gravação, né? Para o TSE é importante ter a gravação, se a convenção tiver na modalidade virtual, que ocorra a gravação, porque a gravação da deliberação da reunião vai ter que ser anexada ao processo de registro de candidatura. Ok, doutor, só para a gente encerrar, é notório também que os meios de comunicação precisam seguir alguns prazos e também tem que seguir algumas restrições da Justiça Eleitoral. Seria a partir de quando, doutor? O senhor tem essa informação? Os meios de comunicação, a partir de agora, também já na pré-campanha, a primeira restrição foi no dia 11 de agosto, para quem é apresentador de programa de rádio ou TV, que é pré-candidato, ele teria que se afastar do programa de rádio e TV, né? Antecipando essa questão da desincompatibilização para quem é apresentador. Ok. Além disso, nós temos essa restrição também com relação à rádio e TV, porque são concessões públicas e deve se pautar pelo princípio da isonomia, né, da igualdade de oportunidades. Então, sempre que tiver um espaço para um pré-candidato de um partido, de uma agremiação, deve-se garantir espaço na mesma proporção de tempo, para candidatos do grupo político oposto, né? Então, isso também é uma forma, é uma exigência já de agora, já ainda nesse período ainda da pré-campanha, mas deve-se garantir a igualdade, digamos assim, de oportunidade do ponto de vista do debate político, da liberdade de expressão. Não se está fazendo restrição ao papel dos meios de comunicação, mas garantindo que ocorra isonomia no espaço, né? Principalmente para quem é concessão pública, que é rádio e TV. Para a internet, essa restrição já não existe. Por exemplo, tem pessoas que têm programas na internet, têm canais no YouTube. Isso tudo pode, digamos assim, acontecer só com um candidato ou com um debate político, só sobre um grupo político. Isso não há uma restrição do ponto de vista da legislação eleitoral no que tange à internet. Excelente, doutor. Como o senhor bem disse no começo, é um assunto super importante, principalmente nesse período, e em especial para os pré-candidatos, para que eles não sejam prejudicados durante o seu pleito, no caso, eleições 2020. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Um ótimo dia, tá, doutor? Obrigado, parabéns aí ao Sistema TV Rádio Dia e desejo também a todos um bom acompanhamento aí das eleições e que a imprensa continue fazendo esse papel importante, que é, a partir da sua cobertura jornalística, ajudar na consolidação da nossa democracia. Forte abraço a todos. Obrigada.